Olá, tudo bem com vocês? Hoje, dia 90, nós vamos ler o primeiro livro de Reis, os capítulos 7, 8 e 9. Enquanto eu faço aquele resuminho, que tal você já ir clicando em gostei e se não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. No capítulo 7, Salomão edifica palácios reais. Capítulo 8, Salomão traz a arca para o templo. E no capítulo 9, fala da aliança do Senhor com Salomão. Vamos à leitura então? Capítulo 7. Edificou Salomão 6 palácios, levando 13 anos para os concluir. Edificou a casa do bosque do Líbano de 100 côvados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura, sob 4 ordens de colunas de cedro e vigas de cedro sobre as colunas. A cobertura era de cedro, abrangendo as câmaras laterais em número de 45, 15 em cada andar, as quais repousavam sobre colunas. Havia janelas em 3 ordens e janela oposta à janela em 3 fileiras. Todas as portas e janelas eram quadradas e a janela oposta à janela em 3 fileiras. Depois fez Salomão das colunas de 50 côvados de comprimento e 30 de largura. E havia um pórtico de colunas defronte dele, um baldaquino. Também fez a sala do trono, onde julgava, a saber, a sala do julgamento, coberta de cedro desde o soalho até ao teto. A sua casa em que moraria fê-la noutro pátio, atrás da sala do trono, de obra semelhante a esta, também para a filha de Faraó, que tomara por mulher, fez Salomão uma casa semelhante à sala do trono. Todas essas construções eram de pedras de valor, cortadas à medida, serradas para o lado de dentro e para o lado de fora, e isso desde o fundamento até as beiras do teto, e por fora até o átrio maior. O fundamento era de pedras de valor, pedras grandes, pedras de 10 côvados e pedras de 8 côvados. Por cima delas, pedras de valor cortadas, segundo as medidas, e cedros. Ao redor do grande átrio, havia 3 ordens de pedras cortadas e uma ordem de vigas de cedro. Assim era também o átrio interior da casa do Senhor e o pórtico daquela casa. Enviou o rei Salomão mensageiros que de Tiro trouxessem Irão. Este era filho de uma mulher viúva da tribo de Naphtali, e fora seu pai um homem de Tiro que trabalhara em bronze. Irão era cheio de sabedoria, de entendimento e de ciência para fazer toda a obra de bronze. Veio ter com o rei Salomão e fez toda a sua obra. Formou 2 colunas de bronze, a altura de cada uma era de 18 côvados, e um fio de 12 côvados era a medida de sua circunferência. Também fez 2 capitéis de fundição de bronze para pôr sobre o alto das colunas, de 5 côvados era a altura de cada um deles. Havia obra de rede e ornamentos torcidos em forma de cadeia para os capitéis que estavam sobre o alto das colunas, 7 para um capitel e 7 para o outro. Fez também romãs em 2 fileiras por cima de uma das obras de rede, para cobrir o capitel no alto da coluna. O mesmo fez com outro capitel. Os capitéis que estavam no alto das colunas eram de obra de lírios, como na sala do trono, e de 4 côvados. Perto do bojo, próximo à obra de rede, os capitéis que estavam no lado das 2 colunas tinham 200 romãs, dispostas em fileiras em redor sobre um e outro capitel. Depois levantou as colunas no pórtico do templo, tendo levantado a coluna direita, chamou-lhe Jaquim, e tendo levantado a coluna esquerda, chamou-lhe Boaz. No alto das colunas estava a obra de lírios, e assim se acabou a obra das colunas. Fez também o mar de fundição, redondo, de 10 côvados de uma borda até a outra borda, e de 5 de altura, e um fio de 30 côvados era a medida da sua circunferência. Por baixo da sua borda em redor havia as colossíntidas, 10 em cada côvado. Estavam em 2 fileiras fundidas quando se fundia o mar. Assentava-se o mar sobre 12 bois, 3 olhavam para o norte, 3 para o ocidente, 3 para o sul e 3 para o oriente. O mar apoiava-se sobre eles, cujas partes posteriores convergiam para dentro. A grossura dele era de 4 dedos, e a sua borda, como a borda de copo, como flor de lírios, comportava 2.000 batos. Fez também de bronze 10 suportes, cada um media 4 côvados de comprimento, 4 de largura e 3 de altura. E eram do seguinte modo: tinham painéis que estavam entre molduras,
nos quais havia leões, bois e querubins. Nas molduras de cima e de baixo dos leões e dos bois havia festões pendentes. Tinha cada suporte 4 rodas de bronze e eixos de bronze. Os seus 4 pés tinham apoios debaixo da pia, apoios fundidos, e ao lado de cada um havia festões. A boca dos suportes estava dentro de uma guarnição que media 1 côvado de altura. A boca era redonda como a obra de um pedestal e tinha o diâmetro de 1 côvado e meio. Também nela havia entalhes e os seus painéis eram quadrados, não redondos. As 4 rodas estavam debaixo dos painéis e os eixos das rodas formavam uma peça com o suporte. Cada roda era de 1 côvado e meio de altura. As rodas eram como as de um carro, seus eixos, suas cambas, seus raios e seus cubos, todos eram fundidos. Havia 4 apoios nos 4 cantos de cada suporte, que com este formavam uma peça. No alto de cada suporte havia um cilindro de meio côvado de altura. Também no alto de cada suporte, os apoios de painéis formavam uma peça só com ele. Na superfície dos seus apoios e dos seus painéis gravou querubins, leões e palmeiras, segundo o espaço de cada um, com festões ao redor. Deste modo, fez os 10 suportes. Todos tinham a mesma fundição, o mesmo tamanho e o mesmo entalhe. Também fez 10 pias de bronze, em cada uma cabiam 40 batos, e cada uma era de 4 côvados. Sobre cada um dos 10 suportes estava uma pia. Pôs 5 suportes à direita da casa e 5 à esquerda. Porém, o mar pôs ao lado direito da casa, para o lado sudeste. Depois fez Irão os caldeirões e as pás e as bacias. Assim terminou ele de fazer toda a obra para o rei Salomão, para a casa do Senhor. As 2 colunas, os 2 globos dos capitéis que estavam no alto das 2 colunas, as 2 redes para cobrir os 2 globos dos capitéis que estavam no alto das colunas, as 400 romãs para as 2 redes, isto é, 2 fileiras de romãs para cada rede, para cobrirem os 2 globos dos capitéis que estavam no alto das colunas, os 10 suportes e as 10 pias sobre eles, o marco, os 12 bois por baixo, os caldeirões com as pás, as bacias e todos esses utensílios que fez Irão para o rei Salomão, para a casa do Senhor, todos eram de bronze polido. Na planície do Jordão, o rei os fez fundir em terra barrenta entre Sucote e Zaretã. Deixou Salomão de pesar todos os utensílios pelo seu excessivo número, não se verificando, pois, o peso do seu bronze. Também fez Salomão todos os utensílios do santo lugar do Senhor, o altar de ouro e a mesa de ouro sobre a qual estavam os pães da proposição, os castiçais de ouro finíssimo, 5 à direita e 5 à esquerda, diante do santo dos santos, as flores, as lâmpadas e as espevitadeiras também de ouro. Também as taças, as espevitadeiras, as bacias, os recipientes para incenso e os braseiros de ouro finíssimo, as dobradiças para as portas da casa interior do Santo dos Santos e a das portas do santo lugar do templo também de ouro. Assim se acabou toda a obra que fez o rei Salomão para a casa do Senhor. Então trouxe Salomão as coisas que Davi seu pai havia dedicado, a prata, o ouro e os utensílios. Ele os pôs entre os tesouros da casa do Senhor. Capítulo 8. Congregou Salomão os anciãos de Israel, todos os cabeças das tribos, os príncipes das famílias dos israelitas, diante de si em Jerusalém, para fazerem subir a arca da aliança do Senhor da cidade de Davi, que é Sião, para o templo. Todos os homens de Israel se congregaram junto ao rei Salomão na ocasião da festa, no mês de Etanim, que é o 7º. Vieram todos os anciãos de Israel, e os sacerdotes tomaram a arca do Senhor e a levaram para cima, com a tenda da congregação e também os utensílios sagrados que nela havia. Os sacerdotes e levitas é que os fizeram subir. O rei Salomão e toda a congregação de Israel que se reunira a ele, estavam todos diante da arca, sacrificando ovelhas e bois, que de tão numerosos não se podia contar. Puseram os sacerdotes a arca da aliança do Senhor no seu lugar, no santuário mais interior do templo, no Santo dos Santos, debaixo das asas dos querubins, pois os querubins estendiam as asas sobre o lugar da arca, e do alto cobriam a arca e os varais. Os varais sobressaíam tanto que as suas pontas eram vistas do santo lugar, defronte do Santo dos Santos.
porém de fora não se viam. Ali estão até o dia de hoje. Nada havia na arca senão as 2 tábuas de pedra que Moisés ali pusera junto com a Horebe, quando o Senhor fez aliança com os filhos de Israel ao saírem da terra do Egito. Tendo os sacerdotes saído do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor, de tal sorte que os sacerdotes não puderam permanecer ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. Então disse Salomão: o Senhor declarou que habitaria em trevas espessas. Na verdade, edifiquei uma casa para a tua morada, lugar para a tua eterna habitação. Voltou então o rei o rosto e abençoou a toda a congregação de Israel, enquanto se mantinha toda de pé, e disse: Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que falou pessoalmente a Davi meu pai, e pelo seu poder o cumpriu, dizendo: Desde o dia em que tirei Israel e o meu povo do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel para edificar uma casa a fim de ali estabelecer o meu nome. Porém, escolhi a Davi para chefe do meu povo de Israel. Também Davi, meu pai, propusera em seu coração o edificar uma casa ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Porém, o Senhor disse a Davi, meu pai: já que desejaste edificar uma casa ao meu nome, bem fizeste, e o resolveu em teu coração. Todavia, tu não edificarás a casa, porém teu filho, que descenderá de ti, ele edificará o meu nome. Assim cumpriu o Senhor a sua palavra que tinha dito, pois me levantei em lugar de Davi, meu pai, e me assentei no trono de Israel, como prometera o Senhor, e edifiquei a casa ao nome do Senhor, o Deus de Israel. E nela constituí um lugar para a arca, em que estão as tábuas da aliança que o Senhor fez com os nossos pais quando os tirou da terra do Egito. Pôs-se Salomão diante do altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as mãos para os céus e disse: Ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu, em cima nos céus nem embaixo da terra, como tu que guardas a aliança e a misericórdia a teus servos que de todo o coração andam diante de ti, que cumpriste para com teu servo Davi, meu pai, o que lhe prometeste, pessoalmente o disseste, e pelo teu povo cumpriste, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor Deus de Israel, faz o teu servo Davi, meu pai, o que lhe declaraste, dizendo: não te faltará sucessor diante de mim, que se assente no trono de Israel, contanto que teus filhos guardem o seu caminho para andarem diante de mim como tu andaste. Agora também, ó Deus de Israel, cumpra-se a tua palavra que disseste ao teu servo Davi, meu pai. Mas de fato habitaria Deus na terra, eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter, quanto menos essa casa que eu edifiquei. Atenta, pois, para o coração do teu servo e para a sua súplica, ó Senhor meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que faz hoje o teu servo diante de ti. Para que os teus olhos estejam abertos noite e dia sobre esta casa, sobre este lugar do qual disseste: o meu nome estará ali, para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. Ouve, pois, a súplica do teu servo e do teu povo de Israel, quando orarem neste lugar. Ouve no céu, o lugar da tua habitação, ouve e perdoa. Se alguém pecar contra o teu próximo, ele for exigido que jure, e ele vier a jurar diante do teu altar nesta casa, ouve tu nos céus e age, e julga teus servos, condenando o perverso, fazendo recair o seu proceder sobre a sua cabeça, e justificando ao justo para lhe retribuir segundo a sua justiça. Quando o teu povo de Israel, por ter pecado contra ti, for ferido diante do inimigo, e se converter a ti, e confessar o teu nome, e orar, e suplicar a ti nesta casa, ouve tu nos céus, e perdoa o pecado do teu povo de Israel, e faze-o voltar à terra que deste a seus pais. Quando os céus se cerrarem, e não houver chuva, por ter o povo pecado contra ti, e orar nesse lugar, e confessar teu nome, e se converter dos seus pecados, havendo-o tu afligido, ouve tu nos céus, perdoa o pecado dos seus servos e do teu povo de Israel, ensinando-lhes o bom caminho que andem, e dá a chuva na sua terra, que deste em herança ao teu povo. Quando houver fome na terra, ou peste, quando houver crescimento ou ferrugem, gafanhoto e larvas, quando seu inimigo cercar em qualquer das suas cidades, ou houver alguma praga ou doença, toda oração e súplica que qualquer homem ou todo o seu povo de Israel fizer, conhecendo cada um a chaga do seu coração,
e estendendo as mãos para o rumo desta casa, ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, perdoa, age e dá a cada um segundo os seus caminhos, já que desconhece o coração, porque só tu és conhecedor do coração dos filhos dos homens, para que te temam todos os dias que viverem na terra que deste a nossos pais. Também é o estrangeiro que não for do seu povo de Israel, porém vier de terras remotas por amor do teu nome, porque ouvirão do teu grande nome, da tua mão poderosa e do seu braço estendido, e orar voltado para esta casa. Ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, e faze tudo o que o estrangeiro te pedir, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome, para te temerem como o teu povo de Israel, e para saberem que esta casa que eu edifiquei é chamada pelo teu nome. Quando o teu povo sair à guerra com o seu inimigo pelo caminho porque o enviares e orar ao Senhor, voltado para esta cidade que tu escolheste, e para a casa que edifiquei ao teu nome, ouve tu nos céus a tua oração e a sua súplica e faze de justiça. Quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles e os entregares às mãos do inimigo, a fim de que os leves cativo até a inimiga, longe ou perto esteja, e na terra onde forem levados cativos, caírem em si e se converterem, e na terra do seu cativeiro te suplicarem, dizendo: pecamos e perversamente procedemos e cometemos iniquidade, e se converterem a ti de todo o seu coração e de toda a sua alma na terra de seus inimigos que os levarem cativos, e orarem a ti voltados para a sua terra, que deste a teus pais, para esta cidade que escolheste, para a casa que edifiquei ao teu nome, ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, a sua prece e a sua súplica, e faze-lhes justiça. Perdoa o seu povo que houver pecado contra ti, todas as tuas transgressões que houverem cometido contra ti, e move tua compaixão os que os levaram cativos, para que se compadeçam deles. Porque é o teu povo e a tua herança que tiraste da terra do Egito, do meio do forno de ferro, para que teus olhos estejam abertos à súplica do teu servo e à súplica do teu povo de Israel, a fim de ouvires em tudo quanto clamarem a ti. Pois tu, ó Senhor Deus, os separaste dentre todos os povos da terra para a tua herança, como falaste por intermédio de teu servo Moisés, quando tiraste do Egito a nossos pais. Tendo Salomão acabado de fazer ao Senhor toda esta oração e súplica, estando de joelhos e com as mãos estendidas para os céus, se levantou de diante do altar do Senhor, pôs-se de pé e abençoou toda a congregação de Israel em alta voz, dizendo: Bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo de Israel, segundo tudo o que prometera. Nenhuma só palavra falhou de todas as suas boas promessas feitas por intermédio de Moisés, seu servo. O Senhor nosso Deus esteja conosco, assim como foi com nossos pais. Não nos desampare e nunca nos deixe, a fim de que assim incline nosso coração para andarmos em todos os seus caminhos e guardarmos os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos que ordenou a nossos pais. Que essas minhas palavras com que supliquei perante o Senhor estejam presentes diante do Senhor nosso Deus, de dia e de noite, para que faça ele justiça ao seu servo e ao seu povo de Israel, segundo cada dia o exigir, para que todos os povos da terra saibam que o Senhor é Deus e que não há outro. Seja perfeito o vosso coração para com o Senhor nosso Deus, para andares em seus estatutos e guardardes os seus mandamentos, como hoje o fazeis. E o rei e todo Israel com ele ofereceram sacrifícios diante do Senhor. Ofereceu Salomão em sacrifício pacífico, o que apresentou ao Senhor 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Assim o rei e todos os filhos de Israel consagraram a casa do Senhor. No mesmo dia consagrou o rei o meio do átrio que estava diante da casa do Senhor, porquanto ali prepararam os holocaustos e as ofertas com a gordura dos sacrifícios pacíficos, porque o altar de bronze que estava diante do Senhor era muito pequeno para nele caberem os holocaustos, as ofertas e manjares e a gordura dos sacrifícios pacíficos. No mesmo tempo, celebrou Salomão também a festa dos tabernáculos, e todo Israel com ele, uma grande congregação, desde a entrada de Amate até o rio do Egito, perante o Senhor, nosso Deus. Por 7 dias, além dos primeiros 7, a saber, 14 dias. No 8º dia desta festa, despediu o povo e eles abençoaram o rei. Então se foram às suas tendas,
alegre de coração contente por causa de todo o bem que o Senhor fizera a Davi, seu servo, e a Israel, seu povo. Capítulo 9. Sucedeu, pois, que tendo acabado Salomão de edificar a casa do Senhor e a casa do rei, tudo que tinha desejado e designara fazer, o Senhor tornou a aparecer-lhe como lhe tinha aparecido em Gibeão. E o Senhor lhe disse: ouvi a tua oração e a tua súplica que fizeste perante mim. Santifiquei a casa que edificastes, a fim de pôr ali o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Se andares perante mim, como andou Davi seu pai, com a integridade de coração e com sinceridade, para fazeres segundo tudo que te mandei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, então confirmarei o trono de teu reino sobre Israel para sempre. Como falei acerca de Davi seu pai, dizendo: não te faltará sucessor sobre o trono de Israel. Porém, se vós e vossos filhos de qualquer maneira vos apartardes de mim e não guardardes os meus mandamentos e os meus estatutos que vos prescrevi, mas fordes e servirdes a outros deuses e o adorardes, então eliminarei Israel da terra que lhe dei, e esta casa que santifiquei a meu nome lançarei longe da minha presença. E Israel virá a ser provérbio e motejo entre todos os povos. E desta casa, agora tão exaltada, todo aquele que por ela passar pasmará e assobiará e dirá: por que procedeu o Senhor assim para com esta terra e esta casa? Responder-lhe-á: porque deixaram o Senhor seu Deus, que tirou da terra do Egito seus pais, e se apegaram a outros deuses, e os adoraram e os serviram. Por isso trouxe o Senhor sobre eles todo esse mal. Ao fim de 20 anos, terminara Salomão as duas casas, a casa do Senhor e a casa do rei. Ora, como Irão, rei de Tiro, trouxera a Salomão madeira de cedro, de cipreste e ouro, segundo o seu desejo, este lhe deu 20 cidades na terra da Galileia. Saiu Irão de Tiro a ver as cidades que Salomão lhe dera, porém não lhe agradaram, pelo que disse: que cidades são essas que me destes, irmão meu? Eles chamaram terra de Cabu até hoje. Irão tinha enviado ao rei 120 talentos de ouro. A razão por que Salomão impôs o trabalho forçado é esta: edificar a casa do Senhor e a sua própria casa, e Milo, e o muro de Jerusalém, como também Azor, e Megido, e Gézer. Porque Faraó, o rei do Egito, subira e tomara Gézer, e a queimara, e matara os cananeus que moravam nela, e com ela adotara sua filha, mulher de Salomão. Assim edificou Salomão Gézer, Bet-Horon, a Baixa, Baalate, Tadmor, no deserto daquela terra, e todas as cidades e armazéns que Salomão tinha, e a cidade para os carros, a cidade para os cavaleiros, e o que desejou, enfim, edificar em Jerusalém, no Líbano, em toda a terra do seu domínio. Quanto a todo o povo que restou dos amorreus, heteus, ferezeus, heveus, jebuseus, e que não eram dos filhos de Israel, a seus filhos que restaram depois deles na terra, os quais os filhos de Israel não puderam destruir totalmente, a esses fez Salomão trabalhadores forçados até hoje. Porém, dos filhos de Israel não fez Salomão escravo algum. Eram homens de guerra, e seus oficiais, e seus príncipes, seus capitães e chefes de seus carros e de seus cavalarianos. Os principais oficiais que estavam sobre a obra de Salomão eram 550. Tinham esses a seu cargo o povo que trabalhava na obra. Subiu, porém, a filha de Faraó da cidade de Davi a sua casa, que Salomão lhe edificara. Então edificou a Milo. Oferecia a Salomão 3 vezes por ano holocaustos e sacrifícios pacíficos sobre o altar, que edificara ao Senhor, e queimara incenso sobre o altar perante o Senhor. Assim, acabou ele a casa. Fez o rei Salomão também naus em Ezion-Geber, que está junto a Elate, na praia do Mar Vermelho, na terra de Edom. Mandou Irão com aquelas naus e seus servos marinheiros, conhecedores do mar, com os servos de Salomão. Chegaram ao Ofir e tomaram de lá 420 talentos de ouro que trouxeram ao rei Salomão. Gente, foi longo, né? Mas essa oração de Salomão, olha, é uma oração que nós devemos meditar muito nela, viu? Mas enfim, acabamos por hoje, mas amanhã tem mais. Fique com Deus, Deus abençoe vocês. Beijos, beijos.